Sabe quantas ferramentas seu time de marketing precisa para gerar mais resultados? Só uma. Olha só, com a RD Station Marketing, a sua equipe ganha mais produtividade com as diversas funcionalidades de marketing digital que a ferramenta possui. Você pode criar landing pages, explorar bases de leads e muito mais. E você que é líder ou responsável pelo time de marketing também pode comprovar os resultados e esforços do seu time com as diversas opções de análise. Olha só esse dashboard de resultados e as várias possibilidades de relatórios. Mais de 25 mil empresas nos escolheram e eu tenho a certeza de que o RD Station Marketing pode ser muito útil para a sua. More than 80% of electronic messages sent by brand to their customer are never read because messages are never sent at the right moment. For 4 years, we have been developing a technology that helps brands pick the best timing to contact their clients. Sarenza has been using Notify for a year. The result is an increase of 51% of open rate, 61% of traffic rate, and 24% of sales. Trago verdades. Gerar vendas vai além de só captar informações dos seus visitantes e mandar para um consultor, tá? Fato. O importante, né, é se relacionar da maneira correta em todas as etapas do seu funil de marketing e vendas para você garantir eficiência e aproveitamento dos seus investimentos em marketing. Então, o João Cardoso, analista de marketing sênior da RD Station, a ferramenta de automação de marketing líder na América Latina, vai mostrar como fluxos automatizados de e-mail podem ajudar, e muito, a aumentar a eficiência do seu funil e entregar leads mais preparados para você fechar vendas. Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais esse talk aqui do E-mail Marketing Summit. É um prazer enorme estar aqui com vocês, principalmente falando sobre um assunto que eu vivo no meu dia a dia e que eu gosto tanto, tá? Bom, vamos começar aqui com eu compartilhando a apresentação, para a gente já iniciar o nosso papo. Deixa eu minha câmera para cá. Beleza?
Bom, então a gente vai falar sobre como fluxos de e-mail podem ajudar a otimizar o funil de marketing em vendas. Vocês já sabem desse tópico e eu já reforcei o quanto eu acho que é um assunto super importante para a gente debater, porque eu acredito muito no potencial que isso tem para, de fato, ajudar as empresas a conquistarem melhores resultados, né? Quem que está falando aqui com vocês hoje, né? Meu nome é João, eu sou especialista em marketing digital na RD Station. Hoje eu trabalho dentro do time de geração de demanda, né, na área de marketing e sou responsável por todas as nossas estratégias de e-mail e automação de marketing, tá? O RD Station é a ferramenta líder aí de automação na América Latina, né? Hoje a gente está, se não me falha a memória, mais ou menos com 25 mil clientes em mais de 30 países. Aqui estão alguns números que eu queria compartilhar para vocês, com vocês, né? Falando sobre o que é o RD, né? Em termos de números. Então, gera aí mais de 3,4 milhões de conversões por dia. Os nossos clientes disparam em um total de 1 bilhão de e-mails por mês. Tem mais de 520 mil conteúdos publicados em landing pages, formulários e pop-ups. E a gente conta aí com mais de 370 milhões de leads na nossa base, né? Ou seja, são realmente pessoas interessadas em explorar mais sobre marketing digital, querer se interessar mais sobre esse assunto. Eu espero poder passar um pouquinho de tudo que a gente aprendeu ao longo, né, dessa jornada aqui com vocês hoje, para vocês hoje também, tá? Bom, primeiro ponto que eu acho que pode estar na cabeça de muita gente aqui, que de repente não conheça muito sobre automação de marketing, o que de fato é automação de marketing, né? Retirando aqui essa frase de um dos nossos conteúdos, automação de marketing é o uso de tecnologias que agilizam, automatizam e mensuram tarefas e fluxos de trabalho de marketing, fazendo com que as ações das empresas nos diferentes canais online sejam personalizadas e escaláveis. E são essas duas palavras finais que eu acho que definem muito do que a gente vai falar hoje ao longo do dia, tá? Personalização e ter uma ação que possa ser escalável, ou seja, produtiva, né? Trazer mais produtividade para o time de marketing como um todo. E personalização também, que é um tema extremamente importante para a gente estar trazendo ao lado de fluxos automatizados. Quando a gente pensa em automação de marketing, normalmente a gente pensa em tarefas repetitivas, ou seja, como é que eu automatizo essas tarefas repetitivas que eu faço todos os dias, gestão de base, ou seja, se eu posso, de repente, marcar vários leads que têm uma condição em comum com uma tag, daí eu não preciso ficar usando essas condições toda hora em segmentação, vou lá e uso essa tag, ou seja, eu agilizo esse meu processo de gestão de base, processos, ou seja, eu passo lead para vendas, como é que eu retorno lead de vendas, como é que eu passo lead para o suporte, para uma área que vai atender um lead depois. Mas o ponto principal que a gente vai falar aqui hoje no nosso talk vai ser sobre relacionamento via e-mail, tá? Mas quando a gente pensa em relacionamento via e-mail, a gente normalmente remete muito e-mail marketing, né? Principalmente quem já trabalha um tempo mais aí com marketing digital, normalmente remete muito e-mail marketing, automação de e-mail, fica um pouco confuso. Então eu queria trazer um exemplo para mostrar na prática para vocês a diferença de cada caso, tá? Quando a gente pensa em e-mail marketing, eu vou trazer o exemplo aqui do Júlio. O Júlio ele é um dono de uma empresa de contabilidade. Bom, o Júlio resolveu fazer uma campanha promocional para falar sobre um tema que está super em alta aí, que é o imposto de renda, né? Principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Que está se aproximando do final. Então, ele pegou todas as pessoas que visitaram a página do serviço no último ano e fez uma campanha sobre o serviço de imposto de renda que a empresa dele faz. Mandou para a Alice, que é uma cliente que já tinha feito, né, uma empresária, o Carlos, que é um prestador de serviços, que é um lead, ou seja, se cadastrou para, enfim, receber algum conteúdo ali, e ele está mandando essa campanha promocional também, e a Natália, que é gerente de marketing, uma startup, que também é um lead. O que aconteceu em cada um desses casos? A Ana recebeu, a Alice recebeu, desculpa, só que ela estava numa reunião e acabou não abrindo a campanha de e-mail marketing, né? O Carlos recebeu e fechou o serviço. O Carlos teve retorno aqui, né? No caso, para o Júlio, o Carlos deu retorno, ou seja, recebeu a campanha, se interessou e fechou o serviço. A Natália, deixa eu tirar aqui minha câmera, ela abriu, mas não se interessou. Por quê? Porque ela já tinha fechado esse serviço. Ela já saiu na frente, fez muito antes esse serviço aí para não precisar mais. Aí, quando a gente traz para o universo de fluxo de automação, é que a gente começa a ver aonde as diferenças moram aqui. Tá? Ou seja, aqui eu lancei uma campanha e eu tive um único momento ali de interação com esses leads. Né? Vamos lá, então. No caso de automação, eu tenho aqui o Júlio, de novo, né? Dono de uma empresa de contabilidade, só que agora ele vai fazer uma campanha que, ao invés de ser uma campanha promocional, deixa eu voltar aqui, ó,
Aqui ele tinha feito uma campanha promocional. Agora o Júlio vai fazer uma campanha de conteúdo, né? Falando sobre conteúdo de imposto de renda, dicas, né? Para todos os leads e clientes da base, né? E vai acionar um fluxo para todo mundo que visitou a página do serviço. Ou seja, todas as pessoas que, de repente, nesse conteúdo ali tinham um link sobre o serviço que a empresa dele presta, todas as pessoas que clicarem nessa página ali, que acessarem esse conteúdo, desculpa, elas vão entrar em um fluxo de que vai enviar um e-mail personalizado, certo? Bom, então foi disparada a campanha, e aqui a gente tem os nossos 3 personagens que são exemplos dessa base que o Júlio tem, né? A Alice, né, que é cliente aqui, empresária, o que aconteceu? Ela acessou o conteúdo de fato, ela recebeu o conteúdo ali, só que ela acabou acessando esse conteúdo, e 15 minutos depois ela recebeu um e-mail com desconto especial para clientes. O Carlos, ele acessou o conteúdo, e 15 minutos depois recebeu um e-mail com desconto especial para o primeiro serviço fechado. A Natália, ela não recebeu. Por quê? Porque ela não acessou o conteúdo. Né? O que a gente vê aqui quando a gente começa a entender um pouquinho sobre os ganhos de automação de marketing para esse relacionamento via e-mail? Né? Primeiro, a Alice, ela, naquele momento que ela recebeu a campanha de e-mail marketing, ela não abriu, porque ela estava numa reunião, mas o que acontece? Era uma campanha promocional, ela de repente não se interessou, porque, enfim, tinha um cunho mais promocional ali, ela queria deixar para resolver esse outro momento, acabou esquecendo, mas talvez uma campanha de conteúdo, ela se lembre e venha abrir essa campanha depois. E aí, foi disparado um e-mail via fluxo, né, porque ela visitou essa página 15 minutos depois, ou seja, de repente, num momento muito mais apropriado, que ela não estava numa reunião, para ela receber essa campanha. Né? Então, aqui, eu também tenho esses ganhos, né? Que é, tipo, oferecer uma campanha via fluxo que está condizente com o tempo e o interesse que aquele lead está demonstrando. Ou seja, esse lead não está, nesse momento, possivelmente abrindo o material no meio de uma reunião. Né? A maioria, pode ser que em alguns casos ocorra, mas não é o comum. Mas, de repente, no momento que é mais propício, receber um e-mail 15 minutos depois vai fazer muito mais sentido. E um e-mail personalizado, reconhecendo que ela é uma cliente e oferecendo um desconto especial para ela fazer serviço com o Júlio nesse ano. O Carlos, ele recebeu também, só que agora com um copy, com um texto ali personalizado para o primeiro serviço fechado. Ou seja, toda pessoa que nunca foi um cliente, quando ela fechasse esse serviço pela primeira vez, ela ia receber um outro desconto. E a Natália, que lá na frente tinha recebido a campanha mais promocional, né, mas não se interessou, ela vai continuar se interessando, porque ela já fechou, não é mais um problema para ela. Ela não tem mais essa dor nesse ano. Né? Então, qual que é o ponto aqui? Com o fluxo, eu consigo criar campanhas muito mais personalizadas e trabalhando o interesse que esse lead demonstra. Vamos combinar que é muito mais fácil mandar uma campanha de conteúdo, né, que traga valor para o usuário ali de graça, né, e fazer com que esse e-mail seja aberto, com que essa campanha seja menos invasiva do que uma campanha promocional. No fim do dia, as campanhas promocionais, elas só são interessantes para quem realmente quer receber aquelas campanhas, para quem realmente tem uma dor e já entende que a empresa é uma solução e, de fato, está esperando receber alguma coisa, né? Aqui a gente consegue misturar o melhor de todos os mundos, né? Que é poder fazer uma campanha que é de conteúdo e que, enfim, vai ter menos barreiras ali para entrar na caixa de entrada desses leads e que, né, não só entrar na caixa de entrada, né, mas para esses leads se interessarem em continuar recebendo e que também aproveita o interesse que esses leads demonstram em uma campanha para aí sim mandar uma campanha promocional totalmente relacionada com a fase de relacionamento que eu tenho com esse lead e também com o conteúdo que esse lead demonstrou interesse. E outro ponto que é o mais importante quando a gente compara fluxo e e-mail é que, imagina o seguinte, gente, essa campanha aqui da Alice deu super certo, ela recebeu um desconto especial para cliente, ela fechou. Mas eu não tenho só a Alice como cliente, eu tenho vários clientes. O que eu vou fazer? Eu vou ter que entrar toda semana, todos os dias, pegar todo mundo que visitou minha página lá de conteúdo, mandar um e-mail com um copy personalizado para cliente? Não faz sentido. Então, é muito mais interessante que eu faça um fluxo que o gatilho é a pessoa visitar a página. Se a pessoa é cliente, ela vai receber um copy, um texto ali específico falando com o cliente. Se ela não for cliente, ela vai receber outro copy. Né? Então, eu consigo fazer essas quebras e eu consigo fazer com que todos os novas pessoas interessadas que passem por esse gatilho continuem recebendo, que recebam essa campanha. Não é como o e-mail marketing que eu faço esse disparo, ele tem um fim. Eu faço um disparo de massa, eu não vou ficar fazendo todos os dias. Eu não vou ficar todo dia entrando e vendo quem não recebeu e mandando essa campanha. Não é nada produtivo. Já com fluxo de automação, eu consigo escalar esse processo e fazer ele muito mais perene aí, né? Bom, essa é a diferença básica aqui que a gente pode encontrar
entre fluxo de automação e e-mail marketing. Quer dizer que um é melhor e o outro é pior? Não, só são características que eu queria reforçar aqui para a gente poder entender o que é o ganho de cada caso ali. Campanha de e-mail marketing também tem muito ganho quando a gente fala aí de uma campanha de massa, que eu quero conseguir o resultado rápido ou me comunicar rapidamente com a maior parte dos meus leads e meus clientes. E aí, falando um pouquinho mais sobre o funil de marketing em vendas, né, que é como a gente vai fazer essa relação da automação dos e-mails, enfim, os e-mails automatizados ali com o funil de marketing em vendas. Eu sei que muitos de vocês já devem ter lido, já devem saber de cor isso aqui, mas eu acho que é legal a gente trazer essas informações de volta, só para todo mundo ficar na mesma página, tá? Então, assim, numa visão clássica de funil de marketing em vendas, ele é dividido basicamente em 3 partes. Visitantes, né? Leads e clientes, né? Mais ou menos ali o meu topo, né? O meu meio de funil e o meu fundo de funil, que é cada uma das fases desse meu funil de marketing em vendas. Quando eu olho para essa parte do topo, ali onde tem os visitantes, normalmente eu faço muitas ações de atração, ou seja, eu invisto em anúncios, em mídia paga, eu invisto em anúncios, enfim, em outros canais para eu poder trazer pessoas para o meu site, para que eu possa trabalhar a conversão, ou seja, consiga com que essa visita, né, que entrou no meu site, deixe ali algum contato de e-mail, um contato de nome também, para que eu possa, de fato, começar a conhecer essa pessoa, começar a me relacionar com ela. E é aqui que entra o potencial de e-mail, né? A partir do momento que eu tenho um e-mail, que eu posso me relacionar com essa pessoa, eu vou fortalecer muito esse ponto de relacionamento, que é o que vai me ajudar a vender para esse lead, a partir das informações que ele vai me dando, a partir do interesse que ele vai demonstrando e, de fato, tornar esse lead, esse visitante lá do topo, né, numa fase mais avançada do funil como um cliente, né? E claro que depois a gente tem uma etapa de análise, que fluxo ganha muito com isso, que a gente consegue entender os ganhos, né? Onde é que a gente ganha mais, que caminhos que a gente constrói que dão mais certo para que a gente automatize eles depois lá na ponta, tá? Bom, mas como se relacionar melhor com o e-mail em cada uma dessas fases, né? Vamos olhar, eu vou trazer alguns exemplos aqui de coisas que a gente já fez na RD, aqui na RD Station, e que pode servir de exemplo para vocês trabalharem em cada uma dessas fases também, tá? Bom, primeiro vamos falar do topo de funil, né? Acho que uma das características mais visíveis do topo de funil, para quem está, por exemplo, atuando em cima dessa etapa fortemente, é que é uma fase que tem um gasto muito grande, né? Porque eu preciso, de fato, investir bastante em canais pagos, dependendo principalmente do tempo que eu estou fazendo esse trabalho, né? Se eu não tenho uma força orgânica, que é o sonho de qualquer empresa ter essa força orgânica vindo ali, eu vou precisar de canais pagos para estar criando essa força, né? Para estar levando mais pessoas para o meu site, para estar aumentando a autoridade dele, inclusive até fortalecendo a parte orgânica ali do canal. Mas eu vou investir em Google Ads, vou investir em Facebook Ads, vou investir em outros tipos de anúncios aí pago. E muitas vezes não, o custo não fica só limitado a isso, né? Tem um custo que eu invisto diretamente nessas ferramentas, mas eu tenho um custo também com o time, eu posso ter um custo com empresas terceirizadas, com agências, e tudo isso faz com que o custo para eu obter um lead acabe se tornando um ponto significativo, que eu tenho que ter uma ação muito importante dali para frente, para não ser só um dinheiro que foi investido para um lead que vai ficar perdido na minha base, né? Então, é muito importante a gente observar que isso aqui é uma dor, para que a gente entenda como que a gente possa solucionar também. É gasto para trazer leads no topo de funil. Então, é importante que a gente trabalhe com esse lead depois que ele entra, né? Mas também é um lead que normalmente tem baixa qualidade. Por quê? Para eu conseguir atrair esse lead, pegar aquela visita e transformar em um lead, né, que é alguém que demonstre o mínimo de interesse sobre o meu produto e serviço, eu peço poucas informações. Eu não vou chegar de cara e perguntar para a pessoa o telefone dela, o bairro que ela mora, o estado que ela mora, enfim, qualquer outra informação que seja uma informação um pouco mais sensível. Porque essa pessoa não está muito aí para me dar essa informação agora. Ela só quer acessar um conteúdo lá que tem um valor mediano, né, que ela quer, enfim, ver naquele momento, e a probabilidade dela deixar uma informação sensível é menor. Talvez funcione no seu negócio hoje deixar essa informação e você vai ter uma eficiência excelente. Beleza, mas com certeza, a partir do momento que você começa a cortar alguns campos, essa eficiência ela pode cair um pouco, mas ela acaba sendo compensada pelo volume. Eu acabo trazendo mais pessoas, eu acabo podendo me relacionar melhor com essas pessoas e, consequentemente, levar mais gente lá para o meu fundo de funil, né? E aí, quais campanhas que podem ser utilizadas aqui? Quais e-mails automatizados que podem ser utilizados, né?
O primeiro, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, eu trouxe ele aqui porque é o mais importante. Se vocês tiverem que fazer um dos que eu vou falar hoje aqui, façam esse, que é o e-mail de boas-vindas, tá? É muito importante ter esse fluxo automatizado para todo lead que entra na sua base, né? Por quê? Você tem a primeira interação do lead, né? Você começa a criar esse relacionamento desde essa primeira interação. O que é o importante aqui para você entender? A maioria das empresas acaba captando contatos, faz uma ação, enfim, e aí o lead entra na base e depois de 3, 4 semanas a empresa vai lá e envia uma campanha promocional. E aí vê diversos problemas acontecendo. Porque a taxa de abertura é super baixa, porque a taxa de clique é baixa, porque eu acho que a campanha caiu no spam, porque teve muito descadastro, etc, etc. O que acontece, gente? As pessoas não vão lembrar possivelmente daqui a 2 dias, né? Onde você conseguiu o e-mail delas. Então é importante que você crie esse relacionamento. Não deixe a sorte para que esse relacionamento seja criado, né? É importante que, a partir do momento que esse lead entrou na sua base, que você consiga garantir, enfim, que você consiga garantir que você de fato está conseguindo conversar com esse seu lead de uma maneira apropriada, né? Reduz os spams dos cadastros justamente por todos esses pontos que eu trouxe aqui para vocês, né? Que é o fato do lead aí saber quem você é, no mínimo, porque você já começou a criar esse relacionamento, então a tendência de marcações de spam acontecerem são menores, assim como os cadastros também, né? E você acelera a jornada do lead, porque nesse primeiro momento que você começa a falar para o lead, apresentar a sua empresa, pode ser que você consiga colocar alguns call to actions ali, alguns links, né, para ofertas mais avançadas da sua empresa, né, sobre o seu produto e serviço, que esse lead que entrou ali, de repente no topo, ele já possa pular até para uma fase mais avançada. Tá certo? Bom, outro e-mail aqui é e-mail de conteúdo mesmo. Esse e-mail que eu vou utilizar para ficar me relacionando com o lead. Normalmente ele é muito utilizado sim em e-mail marketing, mas isso não impede que você crie ali um fluxo que fique enviando campanhas de conteúdo para a sua base de tempos em tempos, conforme você enviaria via e-mail marketing, por exemplo. Semanalmente, de 15 em 15 dias, mensalmente, dependendo do tamanho da sua base, você vai entender qual que é o melhor caminho, né? Mas é importante que você tenha relacionamento frequente com a sua base. Essa frequência, né, não quer dizer que tem que ser todo dia. Frequência quer dizer que você tem que fazer isso, de fato, num período de tempo ali, repetindo essas ações, né? Por quê? Porque você está se relacionando com esses leads. Se você ficar, aqui na minha experiência na RD, muitas vezes quando a gente vai mandar uma campanha para algum lead que ficou, por exemplo, 4 semanas sem receber nenhuma campanha nossa, as chances desse lead receber essa campanha na caixa de entrada diminui bruscamente, né? Muitas vezes até a nossa taxa de spam, nossa taxa de hard bounce, ela fica um pouco mais alta. Por quê? Porque a gente não está se relacionando. E às vezes não é só uma questão psicológica do lead que está lá na ponta, que vai se lembrar ou não de você. É uma questão técnica também, dos próprios servidores de e-mail, que vão olhar para esse e-mail e vão falar assim, peraí, você mandou um e-mail 4 semanas atrás, você não tem relacionamento com esse lead. Por que eu vou colocar você na caixa de entrada? Então, é muito importante que você tenha essa frequência e mostre, tanto para esse lead, quanto para os servidores de e-mail ali, os clientes de e-mail, que você está criando, de fato, um relacionamento com esse lead. Bom, esse e-mail ele serve para gerar valor, né? Ele posiciona a sua empresa como uma referência, ou seja, quanto mais você fala sobre algo que você domina, que está relacionado, claro, ao seu produto ou serviço, mais você consegue criar valor. E também ajuda a acelerar a jornada, ou seja, o lead vai ali entendendo dores, vai entendendo caminhos para solucionar essas dores e, consequentemente, você vai estar mais preparado para fazer campanhas promocionais, campanhas que apresentem a sua solução. E um e-mail muito legal que poucas empresas acabam utilizando ainda é o e-mail de agradecimento, e é super simples. Basicamente, é aquele e-mail que você manda depois que um lead fez ali uma conversão na sua página. Então, imagina o seguinte: eu entrei hoje em um conteúdo de você que está me assistindo e eu converti no seu conteúdo, né? No material que você disponibilizou ali. Só que eu converti pelo Instagram, pelo Facebook, etc. Naquele momento eu não quero ler, eu só queria garantir que eu converti, porque eu queria ter acesso a esse conteúdo. A chance de eu parar naquele momento e ler, ela pode ser muito baixa. E você não pode depender disso. Então é importante que você ofereça esse segundo toque ali para o lead, deixando esse material disponível sem esse gate, né, sem, enfim, formulários, no e-mail do lead, né, que é o que a gente faz aqui. O lead vai lá,
preenche o cadastro para poder acessar o conteúdo, mas já recebe um e-mail ali dando o conteúdo aberto para ele poder acessar a hora que ele quiser, para não ter mais que colocar informações para se cadastrar, né? Um ponto legal é que você aumenta, claro, as chances de interação de conteúdo, reforça esse relacionamento, ou seja, você tem mais uma oportunidade de estar conversando com esse lead, de se mostrando como uma empresa que quer ajudar, né, quer oferecer, tá aqui uma opção para você olhar esse conteúdo depois, né, além daquela que você tinha naquele momento. Então, isso acaba sendo bastante positivo no relacionamento, né? E também você pode criar caminhos de aceleração de jornada. Nesse caso aqui, na segunda dobra do e-mail, ou seja, nessa segunda parte aqui de baixo, que é mais clara, a gente coloca aqui, esse e-mail é um material, é um e-mail que é enviado para todo mundo que baixou o conteúdo sobre landing pages, né? Que é uma das funcionalidades do RD Station Marketing. E aí, o lead, a gente convida esse lead para olhar uma videodemonstração de landing pages dentro do RD Station Marketing. O que a gente ganha com isso? A gente está aproveitando esse interesse que já foi demonstrado por lead e colocando de uma maneira sutil ali um convite que, para aqueles leads que estiverem interessados, vai ser muito legal eles terem essa opção e, para mim, vai ser importante que eu possa ter mais esse momento para reforçar e demonstrar, né, e me posicionar como uma empresa que também tem essa funcionalidade para oferecer. Bom, falando um pouquinho mais aí dos casos de meio de funil, ou seja, os casos um pouco mais avançados aí, né? Quais são as características? São leads que têm maior potencial. Por quê? Porque são leads que você já tem mais informações. Normalmente o lead, quando a gente fala de meio de funil, é um lead que já tá visitando mais seus conteúdos, já deixou mais informações do lead para sua empresa, dele para sua empresa, ou dela para sua empresa, né? Essas pessoas que visitaram, deixaram informações delas para sua empresa. Então, você conhece melhor e pode se relacionar com muito mais qualidade, com muito mais personalização, né? Que é o grande ganho que a gente tem aqui com o conteúdo. Quanto mais a gente personaliza, menos a gente escala, né? Se a gente for pensar em campanha, ali, parar todo dia para ficar procurando essas informações, mas com o fluxo você consegue fazer isso e deixá-la andando sozinho para garantir melhores resultados, né? E você, claro, tem mais informações para poder criar essas campanhas personalizadas, como eu citei, né? Aqui é um caso de e-mail de nutrição, ou seja, é um e-mail que avança o lead na jornada considerando a interação, considerando o que esse lead está demonstrando para mim. Então, nesse caso aqui, era um e-mail disparado para leads que convertiam alguns materiais nossos e são líderes de marketing. A gente manda um e-mail que destaca as dores desses leads que a gente já conhece e oferece uma videodemonstração de como o RD Station Marketing pode ajudar esses líderes de marketing. Qual que é o ganho que a gente tem aqui? Eu não estou mandando um e-mail genérico sobre o RD Station Marketing. Estou falando com exemplos, inclusive, nesse vídeo ali, de como outros líderes de marketing estão utilizando e estão ganhando com essa ferramenta, né? Então, aqui eu estou pegando um lead, estou falando com esse lead, ele vai sentir que eu estou mandando essa campanha para ele, né, para ela. Por quê? Porque eu estou personalizando a comunicação. Eu estou oferecendo algo valioso e que esteja de acordo com o que essa pessoa está demonstrando em troca, né? Consigo fazer essa campanha mais personalizada e com isso eu consigo chamar mais atenção, né, que é o mais importante quando a gente fala de e-mail, chamar atenção e gerar uma ação. Indo em frente aqui, a gente também tem os e-mails promocionais personalizados. Então, beleza. Quer dizer que eu só faço e-mail promocional para quem está numa fase avançada? Não, eu posso fazer e-mail promocional para jogar o lead de uma etapa para outra, né? O que é aqui, ó? Basicamente, eu pego leads que já deram informações para mim que são super relevantes para o meu negócio e ofereço uma campanha super focada. Poxa, João, mas e-mail promocional, assim, o lead colocou a informação de eu mandar e-mail promocional, será que não é muita forçação? Depende. Se você está fazendo isso pensando realmente nos leads que têm maior potencial para avançarem no funil, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma análise dos últimos 6 meses, qual era o perfil de leads que tinha fechado mais vendas. Então, ali, cada uma das características ali desses leads, as características principais, né? Então, o cargo, segmentos, enfim, uma série de informações que nós temos aqui, que nós captamos, e aí eu selecionei aquelas que estavam totalmente correlacionadas com essa eficiência e somente os leads que, ao converter e ter essas informações, que tinham essas informações e convertiam, que recebiam essa campanha, né? Então, era uma campanha super, super, super segmentada e também personalizada. Inclusive, aqui, a gente utiliza até variáveis, que são essas informações aqui, essas construções aqui, que depois são trocadas pelas informações que o lead deu no cadastro. Então, por exemplo, aqui, a área de atuação da empresa é trocada pelo
informação que a gente tem de segmento do lead, que está no campo personalizado chamado a área de atuação da empresa, né? Então, no texto, o lead que vai receber, ele vai ler assim: maneiras de reduzir o custo de aquisição de clientes no segmento de, enfim, software e cloud, segmento de educação e ensino. Enfim, essa campanha, para quem está lendo, fica muito mais interessante, né? Então, parece que aquela campanha foi criada para essa pessoa de fato, né? Então, eu consigo enviar essas campanhas promocionais, mas com um potencial de chamar atenção e avançar esse lead no funil. E também, conforme a gente vai personalizando as campanhas, né, conforme a gente vai personalizando esses e-mails, mais a gente vai conseguindo fazer com que esses leads interajam e, de fato, executem as ações que a gente espera, né, que é converter nesses materiais, enfim, nessas promoções que são criadas. Só para dar um exemplo para vocês, esse e-mail aqui que eu mostrei, né, de como dar um exemplo de como impactou. Esse e-mail que eu mostrei para vocês, quando a gente lançou ele, colocou de fato num fluxo para ficar rodando, a gente teve um aumento de 169% em oportunidades de vendas que eram criadas via e-mail, né, de um quarto para outro. Então, a gente tinha um número X e a gente conseguiu aumentar quase 170%, né, as oportunidades que a gente mandava para o time de vendas somente pelo canal e-mail. Então, é super interessante que você trabalhe com essas contextualizações e essa personalização de copy também. Avançando aqui, falando de fundo de funil, né? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem nessa etapa leads que já tem um alto interesse, ou seja, já visitaram suas páginas de produto, já visitaram sua página de serviço, de repente sua página de preço, seu catálogo, seu produto XYZ, enfim, dependendo de cada negócio, a gente vai ter aí uma página que é aquela página que você sabe que quando o lead se interessa, porque quando o lead visita, é porque o interesse dele é muito maior, né, do que aqueles que só visitaram, por exemplo, conteúdos, blog, etc. É um lead que já tem um maior relacionamento, então pode ser até que já tenha falado com alguém da sua empresa, né? Seja um cliente, que, enfim, você tem compra recorrente, pode ser um cliente, né? Pode ser alguém que eventualmente ligou para tirar uma dúvida, pode ser alguém que... Mas o mais importante, que eu quero reforçar aqui, é que nesse momento, esse lead sabe quem é você no mundo. Então, se alguém perguntar para esse lead sobre o nome dessa empresa, não vai ser algo que ele vai simplesmente não entender, não existe. Porque você viu pelo interesse que, no mínimo, esse lead fez uma pesquisa e sabe que você existe em algum momento ali, enfim, enquanto empresa. E, logicamente, tem menos bloqueios, porque são leads que já deram informações mais sensíveis, são leads que já avançaram no funil, já deram telefone, enfim, e vão ter menos bloqueios para que alguém entre em contato com eles, para que você mande um e-mail mais direto, inclusive, para esses leads, né? Então, que casos de e-mails podem ser trabalhados nessas fases mais avançadas aqui? E-mail de remarketing. O que é? Remarketing, como a maioria de vocês que, de repente, trabalhou com mídia paga, talvez conheça muito esse termo de anúncios pagos ali, né? Que é aqueles anúncios que são direcionados para leads que visitaram uma página do seu site, por exemplo. Em e-mail pode ser feito isso também. Por exemplo, a RD Station Marketing tem uma funcionalidade que se chama Lead Tracking. Com essa funcionalidade, você consegue ver todos os leads que visitaram páginas do seu site, e você consegue fazer campanhas específicas para leads que fizeram essa visita. Nesse caso aqui, eu estou mostrando um exemplo para vocês de campanhas que a gente criou para leads que estão totalmente dentro do nosso SLA, ou seja, aquele acordo que a gente combinou com vendas de perfil de lead que a gente passa para eles atenderem, e que de fato demonstraram interesse, foram lá e visitaram uma página de preços, por exemplo, né? E vocês podem notar que nesse copy de e-mail, eu até estou falando, notei que você visitou a página de preços da RD Station Marketing. Né? O que achou do nosso plano? Eu estou abrindo essa conversa com esse lead. Né? Pode ser um pouco invasivo? Pode, por isso que é importante que você teste. Aqui a gente testou e viu que não era tão problemático. A gente não viu pessoas reclamando, seja por taxa de spam, descadastro ou respondendo esse e-mail, tá? Então faça um teste, porque dependendo do seu negócio pode ser um pouco invasivo, mas o importante é que você não envie isso aqui para todo mundo, você envie só para quem realmente faça muito sentido, né? Porque daí você já está realmente mandando uma campanha que tem uma tendência maior de funcionar quando dá certo, quando o lead se interessa. O que a gente faz aqui é abrir essa porta, né? Pô, se eu sei que esse lead é um lead que eu quero de fato trazer, que é o perfil de cliente ideal que eu observo, né, no meu grupo de clientes. Se esse lead está mostrando que está interessado sobre o meu serviço, por que eu não utilizo essa informação? Por que eu não trago isso a meu favor? Então, eu posso utilizar em fases mais avançadas e-mails como esse. Então, eu tenho e-mails lá de fundo de funil que são justamente para esses leads
que visitam páginas que a gente chama de páginas fundo de funil também, né? Que são páginas de produto, páginas de preço, etc. Você aproveita essa demonstração para fazer uma ação do lead, porque muitas vezes as pessoas não tomam ação, né? Elas vão esperar, vão sempre deixar para depois. Porém, quando chega o e-mail aqui, de repente eu quebro essa objeção do lead de deixar para depois e faço com que uma ação seja tomada, né? E como eu falei, aumenta a eficiência de vendas, porque a gente está mandando leads que já estão demonstrando interesse em conhecer mais sobre esse produto ou serviço, né? Outro e-mail aqui é o e-mail para agendar uma reunião. Então, ele é muito parecido com o diagnóstico que eu mostrei, aquele e-mail que eu mostrei lá para acelerar a jornada, mas nesse caso aqui é um e-mail que pode ser utilizado também em fundo de funil, né? Quando eu falei para vocês lá no exemplo do início de e-mail marketing, a gente falou muito sobre e-mail promocional, né? Quando que é mais interessante utilizar, principalmente quando você tem um interesse maior, tem mais dados desse lead para trabalhar a personalização. E esse aqui é um caso. Eu envio um e-mail promocional para leads que têm maior potencial de avançar no funil, considerando as informações que foram captadas. Ou seja, eu estou mandando para leads que eu reconheço que eles têm de fato o fit ideal para a minha área de vendas, né? E eu personalizo essa campanha. Então, eu consigo chamar mais atenção desse lead, consigo criar essa aproximação para não parecer que é uma campanha de e-mail que foi mandada para toda a base, que é uma campanha de spam, né? Inclusive, se vocês perceberem, aqui no início do copy desse e-mail a gente coloca assim, ó, olhando o perfil da sua agência, isso aqui é para o funil nosso de agências, né? Notei que vocês oferecem serviços de marketing digital. Por isso, convido para conhecer programas de parcerias. Então, aqui o ponto eu estou reconhecendo que eu olhei o cadastro desse lead. E é por isso que eu acho que é interessante esse lead fazer parte desse programa. É por isso que eu acho que é interessante ele receber. Ou seja, não vai ser uma campanha promocional que está sendo enviada para todo mundo. Porque eu não tenho como conhecer o perfil, né? Eu não tenho como mandar e falar que eu olhei o perfil da agência XYZ se eu estou mandando para todo mundo, né? De fato, até você pode fazer, né? Não existe nada que impeça, mas no final do dia você vai ter uma consequência negativa, que vai ser possivelmente as pessoas reclamando, porque às vezes pode estar recebendo uma campanha quando acabaram de entrar na sua base por visitar um conteúdo do blog, por exemplo, né? Então, pensem nesse tipo de campanha automatizada para leads que já estão numa fase mais avançada. O lead acabou de dar uma informação que completa uma série de informações ali que você já tinha, né? Então, o lead já me deu o número de clientes, já me deu o tamanho da empresa, já me deu o segmento, acabou de colocar a informação de cadastro no telefone. Quando todas essas informações foram cumpridas, eu ativo um fluxo que faz esse convite personalizado. Ou seja, sempre que um lead preencher todas essas informações, vai receber essa campanha super personalizada convidando para uma reunião. E por último, eu queria trazer aqui para vocês o e-mail de Lost, que olha só que legal, a gente está falando aí da fase de avançar do funil e chegar até cliente, mas tem muitas vezes que o lead de fato é enviado para vendas, só que o que acontece, né? Esse lead acaba não avançando, né? Então, esse lead avança porque o pré-vendas ali, ou o consultor não conseguiu contato, o telefone não atendia, ou o lead não reconheceu o valor, enfim, tem uma série de motivos que podem ali ocorrer para que o lead acabe não fechando aquela venda. Mas, muitas vezes, o lead avança no processo. Ou seja, esse lead está super conhecendo a sua empresa, já demonstrou que tem interesse, mas, por algum motivo, acabou ficando no meio do caminho. Então, é legal que você não corte o relacionamento com esse lead, ou não comece a tratar esse lead como se ele tivesse entrado ontem na sua base. Você pode fazer, por exemplo, e-mails para Lost, que é você pegar esse lead que voltou de vendas, né? Ou seja, sofreu um loss, foi lá, é uma oportunidade perdida, e fazer uma campanha. Nesse caso aqui, eu trago um exemplo para vocês de um e-mail que a gente envia para todo lead que os SDRs lá, né, que são os nossos consultores de pré-vendas, indicam que um lead não conseguiu contato. Então, a gente envia um e-mail falando, olha, envie esse e-mail, pois tentamos entrar em contato via telefone e não deu certo. Ontem analisamos o seu site, enfim, a gente faz alguma defesa e a gente defende que gostaria de falar com esse lead. E coloca mais um call to action ali, mais um link para esse lead clicar e deixar o número correto. Porque às vezes a pessoa pode ter preenchido na pressa, colocou o número errado, enfim. Ou, de repente, ela está com um número novo, né? São inúmeras as opções de motivos que podem acontecer. Ou ela realmente não tem interesse, mas ela vai olhar esse e-mail e não vai responder. Agora, será que eu não consigo resgatar uma parte dos leads que tem interesse e que, de repente, eles não vão parar para atualizar o número na minha base, né? Ninguém vai fazer isso. Mas, de repente, com esse e-mail aqui, eu fomento essa ação. E aí, esse lead pega, coloca essa informação e eu trago mais eficiência para o meu funil de vendas, porque eu vou mandar de novo
para vendas uma oportunidade, só que agora uma oportunidade que de fato vai estar com o contato correto para que o vendedor possa abordar e fazer toda a construção ali da estratégia de vendas, né? Então, deixe as portas abertas para leads que chegarem em fases avançadas. Você pode fazer aqui também, muitas vezes o lead acaba não fechando porque ele não reconhece valor. Ao invés de você começar do zero com esse lead, você pode colocar num fluxo que vai ficar oferecendo conteúdos que vão falar sobre a sua empresa, vão falar sobre as características, né, de reconhecimento que as pessoas têm na sua empresa, cases de outros clientes que compraram seu produto, seu serviço, estão conseguindo resultados ou estão conseguindo atingir o objetivo que esperavam, porque tudo isso vai ajudar a ter mais valor e, de repente, fazer com que esse lead volte aí para o seu funil de vendas, né? Bom, aqui um ponto que eu falei, né? Então trata as possíveis causas que podem ser contornadas para aumentar a eficiência de vendas, né? Então, trazendo por último aqui outros casos, né? Você pode fazer campanha para leads que clicarem algum CTA, algum call to action, né? Dentro de e-mails que demonstram maior interesse. Então, de repente, você tem lá um link lá no rodapé do seu e-mail que fala sobre, conheça mais sobre o produto XYZ. Se a pessoa clicou, você pode criar um fluxo automatizado, né, que reconhece que quem clicou vai vai entrar no fluxo que vai falar sobre aquele produto, ou vai perguntar se não quer falar com o consultor, etc, etc, né? Leads que já compraram determinado produto, oferecer um produto superior ou complementar. Ou seja, você pode pegar aquele lead que já se interessou por uma oferta X e oferecer um produto que seja complementar, né? Então, você pode criar um fluxo ali de uma cadência de alguns dias que vai ficar oferecendo e mostrando as vantagens de complementar esse produto, ou de repente até oferecendo uma oferta superior depois de 2, 3 meses, caso seja o ciclo de vendas do seu produto aí, né? O importante é que você pode pensar numa estratégia que não dependa de um dia o vendedor olhar lá quem pode ser uma oportunidade para vender um produto. Isso pode acontecer automaticamente e o vendedor acaba sendo uma pessoa muito mais preparada para dar alguns passos ali para esse lead avançar na jornada e não ter que explicar do zero muita coisa, que vai fazer com que o tempo dele fique muito mais caro, né? Quando a gente fala dessas ações de fluxos aqui que eu estou trazendo para vocês, principalmente essas ações de e-mail e fundo de funil, a gente está falando em reduzir o CAC, que é o custo de aquisição de cliente ali, né? Por quê? Porque eu acabo fazendo com que todo o meu processo seja mais lean, inclusive meu processo de vendas. Pois eu posso, de repente, em vez de ter uma equipe enorme de vendedores, eu posso ter menos vendedores, porque quem vai chegar para conversar com eles vai estar muito mais preparado, eles vão precisar ficar menos tempo conversando com esses contatos, né? E também fazer fluxos aí para eles que já compraram determinado produto. Se você tem recorrência, né, você pode pensar, de repente, em criar aí fluxos que de X em X meses vai lá e manda um e-mail para o lead perguntando se ele quer repor esse produto, se quer comprar novamente, etc, né? Então, só reforçando aqui, né, a gente tem o funil de marketing vendas, que é dividido em 3 etapas, topo, meio e fundo de funil, né? A gente pode criar ações para, de fato, fazer o lead passar do topo para o meio, do meio para o fundo, mas isso não quer dizer que a gente não possa criar, nesse universo aí de campanhas que eu mostrei para vocês, campanhas que acelerem o lead na jornada, que faça esse lead sair, tirar minha câmera aqui de cima, faça esse lead sair lá do topo e já pule para o fundo de funil, porque nem todo mundo que entra na sua base vai entrar e vai passar por todas as etapas, é meio cíclico, né, isso. Então, pode ser que o lead entre e, de fato, passe por todas as etapas, pode ser que o lead entre pelo blog e veja lá um call to action, lá um link que fale sobre o produto, já clique e já queira comprar o seu serviço, porque de repente nem sabia o que você fazia, descobriu e resolveu comprar de você naquele momento, né? Mas como que a gente vai conseguir fazer isso através de e-mails automatizados, né? Trabalhando o relacionamento, ou seja, oferecendo campanhas para quem tem interesse, de fato, e como é que eu vejo interesse? Olhando as visitas que esse lead fez, as conversões e materiais que esse lead acessou, etc, etc. E, claro, personalizando essas comunicações que eu vou estar fazendo com as variáveis, através das variáveis, né, que as ferramentas tenham, né, ou seja, aquelas informações que são trocadas pelas informações reais que o lead deu, né, mas são essas informações que o lead vai dando ao longo do processo da jornada dele com a sua empresa, que vai fazendo ficar muito mais interessante essa personalização de campanhas, né. E lembrem-se, gente, e-mail é relacionamento. A partir do primeiro momento que você está mandando uma campanha para um lead, pense que você está se relacionando com esse lead, né? Não jogue oportunidades de relacionamento fora.
Ou seja, não mande e-mail por mandar, não mande e-mail para todo mundo porque acha que vai conseguir resultado mais rápido, porque você tem que pensar a longo prazo, você tem que pensar na saúde da sua base e você só vai conseguir fazer isso se você pensar realmente nesse funil, fazer essas quebras, segmentar, personalizar e criar um relacionamento de valor que seja bom para ambos os lados, tá? Bom, gente, por último aqui, eu reforço essa apresentação da RD Station Marketing que eu fiz lá no início, para que vocês vejam na prática tudo isso que eu falei. Aqui na RD a gente utiliza o RD Station Marketing para todas as nossas ações, tudo isso que eu mostrei para vocês é feito dentro da RD Station Marketing, esses exemplos de e-mails para vocês que eu mostrei, todos eles foram criados dentro da RD Station Marketing, e tem muita funcionalidade lá para fazer você criar todo esse universo que eu conversei aqui com vocês hoje. Então, façam um teste grátis, eu não sei se vai estar aqui no chat um link ou não, mas vocês podem entrar lá também em rdstation.com e começar o seu teste grátis, caso ainda não conheça a ferramenta. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.